Olá, seja bem-vindo a mais um episódio no Conecta Campo Podcast, o canal que conecta você ao agro através das histórias contadas aqui nessa mesa pelos nossos convidados. Mais uma vez eu queria agradecer a Fertiminas, nosso maior parceiro que está conosco aí desde o início da nossa trajetória, desde o dia que a gente decidiu montar esse canal, eles apoiam a gente desde o início. E para fomentar essa parceria, meu companheiro, meu ídolo, que não é mais low profile, João do Aditivo, o Jaldete. Boa noite, turma. Boa noite, Matheus. Você tá bom, meu filho? Bom, igual um prego na areia. Você taca no brejo, não? Não, daquele jeito, né? Mas de novo é um prazer estar aqui, um prazer poder apoiar o canal, levantar essa bandeira nossa do agro aí pro Brasil e pro mundo. Tamo junto, olha. Esse canalzinho nosso aqui que tem uma Bonito, linguagem né? simples, Turma fácil boa. e só... É aquilo que eu brinco. Todo episódio eu falo aqui que o sarrafo nosso convidado não baixa não, tá só lá em cima. Só lá em cima. Só lá em cima, só convidado de excelência, o que tá do outro lado ali hoje não fica diferente, Pois é. né? E tenho certeza que vai sair um papo bem bacana aqui hoje. Exatamente, um papo bem tranquilo, bem top. Mais um podcast que a gente vai falar um pouquinho sobre pecuária. Então, você que tá do outro lado aí, essa é a oportunidade, como sempre, de você curtir, compartilhar, comentar e seguir o nosso canal, porque o Jefferson, nesse momento, vai soltar a vinheta. Solta aí, Jefferson. Você tá antes de eu falar. Desgramado. Seja bem-vindo, Hugo Peron. Você tá bom, meu filho? Obrigado, Matheus, obrigado, João. Obrigado pelo convite, Gustavo também, né, que iniciou essa ponte aí. Alô, Gustavo da Agropec, obrigado, viu, pela ponte, viu, meu irmão? Muito obrigado pela confiança, né? Eu sei que a escolha de convidados de podcast é um negócio bastante complicado, né? E agradeço muito o espaço, agradeço a parceria e parabenizar também, né? Eu tenho acompanhado lá. É muito bacana o projeto de vocês, tem gente muito famosa, tô até... Ontem teve gente pesada, assim, sentando nessa cadeira aqui, né? Mas muito obrigado e parabéns. E pode contar comigo sempre. Escolha de convidado é muito complicado, né, João? Você tem que chamar e tem que querer. Só isso Tem que alinhar vontade e interesse, né? Só. Vontade, interesse é necessidade, muitas das vezes. Não é complicado nada. Mas tem uns caras canseira. O propósito fez sentido e deu isso, sinergia, exatamente. acabou. Exatamente. Entendeu? E esses caras que é canseira, o propósito não é o mesmo. Exatamente. Tem uns caras que usa as coisas, né? Quer dar palco de outras coisas. Toda turma que chegou aqui não deu canseira nenhuma na gente, né, João? Não. Sempre, cara, vamos participar? Com certeza, com bastante orgulho e honra, o cara veio aqui, participou, esteve conosco. Independente se ele era ex-ministro, né, João? Se ele era assador de churrasco, se ele era um produtor rural, ou se ele era um professor que nem era tão famoso assim. Já sentou aí professor, pesquisador, ex-ministro da Defesa, Exatamente. Ex-ministro dos Esportes. Já sentou aí... Acabou com o famoso de cafeicultura. Pessoal do café, já sentou nego que faz churrasco no programa do Faustão, já sentou de tudo aí. É muito legal. Não, é isso aí. O agro é assim, né? É muito diferente, né? E dá pra enquanto. Eu sempre falo assim, eu escuto todo mundo, né? Vocês pegarem meu Instagram, por exemplo, eu sigo gente de tudo que é coisa, porque a gente tem sempre pra aprender alguma coisa, né? Eclético. Eu escuto tudo, cara. meu Spotify, por exemplo, você vê a bagunça que é. O Spotify nem sabe o que você gosta. Não gosta, aquela de final de ano lá virou uma loucura. Mas por conta disso, né? A gente tem que realmente, acho que a gente pode aprender com todo mundo. Sim, com certeza. Moçada, então hoje o bate-papo é sobre nutrição, né, animal aí. O Hugo, que é doutor nisso, tem mentoria, tem grupo de mentoria, tem uma turma de mentores aí, mentorados, que ele dá uma assistência. Ele que é de Goiânia, tá aqui com a gente hoje em Uberaba. Tem mentorados aqui na nossa região também, e é um dos motivos dele ter aceitado esse canal com a gente aí, porque é a facilidade e o acesso que ele tem aqui na região, que é uma região de muita pecuária, né? Que é de gado zebu, gado leiteiro, tem gado leiteiro, tem gado de corte aqui na nossa região. Apesar do Matheus e do João ser mais da agricultura, nossa região é muito pecuária, né, João? Com certeza. Então, até a própria Fertiminas tem muitas tecnologias voltadas aí para pecuária também, por exemplo, pastagem, né, João? Sim, você pode até falar um pouquinho sobre isso aqui. Ter sinergia com o que o Hugo tem para apresentar pra gente, de tecnologia talvez, né, Hugo? Enfim, primeira pergunta sempre é a mesma. Quem é o Hugo no agro? Como ele chegou no agro? O que é o agro na sua vida, meu irmão? Boa. Então, meu nome é Hugo, né? Sou conhecido como Hugo Peron aí, sou médico veterinário, formei na UFG.
E lá eu fiz mestrado e doutorado, né, focado nessa área de pecuária, de nutrição principalmente. E a pecuária pra mim é um negócio que desde criança, né, minha família toda veio de pecuarista, então minha família é do sul, parte dela é do sul, parte é do Maranhão. Então encontraram, meu pai e minha mãe encontrou em Goiás e ficaram. E meu avô, né, na época veio pra tocar fazenda ali na região do oeste baiano. E aí foi, então sempre tive o agro como a gente sempre teve ali dentro. Não foi minha primeira escolha, né? Eu até comento sempre que eu fui criado num meio de gestão de supermercado. Meu pai tinha um supermercado e a gente sempre estava visitando a fazenda junto e tal. Minha primeira escolha de profissão, quando foi naquela de escolher o que eu queria fazer, eu queria jogador mexer... de futebol. Não, eu queria ser administrador de supermercado. É nada. Queria Deus tocar o negócio. Meu pai tinha, eu já tocava com ele, gostava muito, fui criado naquilo. E meu pai é daqueles gauchão sistemático. Bruto rústico. Chegou no final, quando fui lá no segundo ano do ensino médio, que ele viu que eu ia decidir pelo supermercado, ele foi lá e vendeu o supermercado. Então falou assim, você quer tocar essa bosta aqui, você compra. Você Como compra é que compra com 14 anos na época, né? Então, e aí, né, fui pra veterinária. Então, entrei na veterinária. E aí fui, né? E aí, dentro da veterinária, sempre... a gente tava conversando mais cedo que a gente aprende em tudo, né? Com tudo. Eu fui um cara que quando eu entrei na veterinária, eu nunca, como diz, eu amo os animais, não nego isso e tal, mas eu entrei na veterinária porque na época eu achava que eu dava muito dinheiro. me convenceram na época e eu lembro desse número que era assim, ó, que eu iria ganhar 10 mil por mês como veterinário. Porque o veterinário do meu pai ganhava 10 mil por mês. Naquela época? Naquela época. Só que ninguém me contou, né, naquela época que ele vendia. Então ele era um vendedor, ele atendia meu pai, mas ele fazia vendas. E eu sempre tive isso, que eu queria trabalhar nessa área de reprodução na época e tal. Só que fiz tudo, então fiz estágio com cachorro, com galinha, com tudo pra saber o que papagaio e tudo. Até no zoológico eu fiquei uma época. Animais silvestres, animais pet e a pecuária. Fiz tudo, sempre fiz esse negócio. E aí quando foi mais ou menos no quarto período né, de veterinária, eu gostei muito da área de nutrição, então achei bacana, tinha uns professores legais e tal. E aí eu comecei a entrar nessa área e fui. E lá, né, no penúltimo ano de faculdade, apareceu uma oportunidade de fazer um estágio na época, que era o estágio numa empresa que é a Agroquima. Tá? A quem eu devo muito, né? Sempre falo sobre isso, foi uma das grandes escolas que eu tive. E aí fui fazer esse estágio na Agroquima e conheci a área comercial e aí me apaixonei pela área comercial. Fiquei nesse negócio e tal. Quando foi... E aí eu formei aquele negócio e como eu trabalhava muito com iniciação científica, essas coisas, decidi fazer mestrado na época. E junto com a Agroquima. Então tocando esse negócio e aí não deu mais para conciliar, continuei no mestrado e aí fui seguindo carreira acadêmica e tal. E aí desde 2010, né, 2013, desculpa, eu... tô, né, como professor no Instituto Federal Goiano. Então, prestei o concurso, passei, e aí já tem aí 11 anos que eu tô nessa. Dentro do Instituto, o que eu faço, né? A gente trabalha com a parte de nutrição e gestão principalmente, só que a gente viu que eu, como tô muito ligado no meio comercial, não adiantava eu entregar o cara de 10 do mercado. Não precisava entregar o cara que sabe tudo, eu preciso entregar o que você precisa no campo. Uhum. Então, a gente começou a atender fazendas. Então, começava a atender fazendas naquela região. E aí foi onde surgiu. Aí surgiu o Naper, surgiu as mentorias. E aí estamos aí nessa mexida, né? Fazendo de tudo aí um pouco. Tentando ajudar a pecuária. Você foi descobrindo várias unidades de negócio aí onde o Hugo pode atuar e foi abraçando tudo. Foi basicamente o que a gente montou, né? Quando eu cheguei... Urutaí, pra vocês terem uma ideia, quem não conhece Urutaí, joga aí, né? Urutaí tem 3 mil habitantes. Aí vocês pensam, é uma cidadezinha... Agora tem 4, né? Porque a eleição agora, você sabe que aumenta. Aumenta um pouquinho, aumenta a população. Chegam as pessoas de fora, passa a temporada. A gente tem 4 mil pessoas em Urutaí e o nosso campus tem 2 mil alunos. Eita. Então é como se fosse outra cidade, né? E quando eu cheguei em Urutaí, a conversa era assim, a gente ia dar uma palestra em algum lugar... que é o professor Hugo da escola agrícola, porque era, né, o Instituto Federal era aqueles antigos de escola agrícola. Falei, não, a gente não é no sentido pejorativo que a escola agrícola é ruim, não, mas eu queria mostrar que a gente evoluiu. Então a gente tinha um curso de veterinário e tal, então a gente começou a levar isso pro campo. Então comecei a levar os alunos pro campo, o cara pega uma consultoria, ganha uma consultoria boa,
comigo e com os alunos, e em troca meus alunos aprendem. Então, quando chega lá no final, que vocês querem contratar um agrônomo, alguma coisa, você me liga e fala assim, você tem um cara para indicar? Que me mata de raiva era que eu falo que não tem, porque né, a gente tem passado uma situação complicada. E aí esse cara que ele passou comigo 5 anos, que eu treinei ele, eu consigo te indicar. Muito então bom. É mais ou menos essa que é o cerne principal, né, do meu trabalho, é esse aí hoje. Então você chegou no agro porque você achou que dava dinheiro. Demais. Nunca tive... Eu falo assim, ó, você ama o que você faz? Tem um amigo meu que ele fala assim, ó, existe a frase que, como é que é? Trabalhe com o que gosta e você não vai trabalhar. E não vai trabalhar. Eu acho que a conversa é assim, trabalhe com o que você ama e você não vai amar mais nada, né? Porque trabalho é difícil, é difícil pra caramba. Exato. Vim pra cá, a minha primeira ideia no agro lá, quando eu tinha 14, 15 anos, era pra ganhar dinheiro. Queria ficar rico. Eu não fiquei não, mas... Tá quase? Então vai demorar um pouquinho, mas a gente vai trabalhando. Pelo menos a gente diverte, né? Ganha pouco, mas diverte. Rico não fica não, mas trabalhar muito a gente trabalha, né? Mas é bom, é bacana. É o setor que mais trabalha, mas tem gente bruta, né? Como diz o Taigo, os cuiudos, né, João? Os cuiudos tá aí, não para. Mas a gente encontra os doidos, né? Aquele doido, eu e o João Seba somos parceiros há muito tempo, né? E aí aparece aquele doido lá, eu vi ele aqui também, como é que nós tínhamos topado junto? Aquela gritaria danada. Imagina você topar o João Seba com o Agrotaigo. Eu acho que eles são... Eu perguntei Meu pro Deus João... do céu. Quando eu conheci o Agrotaigo lá no Instagram, eu falei assim, João, seu pai andou lá no Mato Grosso. Aquele bicho é irmão, você não é não? É irmão, não tem Eles base. são irmão. Eu acho que Dois transtornados. doido, ali é doido. Dois transtornados. O João tem que vincar também. Vamos organizar. Conversar umas borrachas aqui. O João tá caro, o passe dele... O passe dele da cara? Não, ele vem, a gente eu achei que ele ia vir com você, depois eu olhei o Instagram dele, ele tava lá no Chile, gelo. tá no Chile. Foi, não, esse não vem No não. Chile? Tá no Chile. O nego paga pra gelar a bunda. Eu não vou. Então, Cada um, cara, Deus leva a demais. mulher prenha de 8 meses pro Chile, isso é doido demais. Ô, Hugo, sempre quando vem um caboclo que dá aula pra essa galera nova aí, a gente pergunta assim, cara, você tem alguma experiência pra contar dos seus alunos que você fala assim, esse aluno aqui eu mudei a vida dele. E qual foi essa história? Conta pra nós. Quem foi esse aluno, se você puder falar também, Cara, claro. tem um monte. Assim, eu tenho muito orgulho do que a gente toca, da carreira que a gente seguiu. Eu assim, né, eu tô indo Porque eu sei que ser aí... professor é difícil, cara. É muito ingrato. Não, é ingrato e hoje tá pior ainda. Eu divido assim, ó. Eu quase parei de dar aula, inclusive, na pandemia. Eu cheguei num momento, porque assim, ó, só pra vocês entenderem como é que eu vim parar, eu não sou aquele cara que eu não acredito em estabilidade, tanto é que eu não sou dedicação exclusiva no IF, por isso que eu posso prestar essas consultorias. Não entrei por estabilidade e tal, eu entrei porque eu tinha realmente o sonho de ser professor e tal. Quando eu decidi pela carreira acadêmica, eu abandonei, né? Abandonei, essa é a palavra, desfiz uma sociedade, uma empresa de nutrição que é a Suplemento. Então a gente montou a Suplemento juntos na época. Na época eu já estava no doutorado, não estava dando mais para conciliar, eu deixei a Suplemento para seguir a carreira acadêmica. Uhum. E aí você pensa o baque, né? Tanto é que eu tenho amigo meu, por exemplo, que ele me encontrava e disse, é bom demais. É aquela história. Por que você vai virar servidor público, funcionário público? Não... Falei, bicho, eu acho que é aqui. Eu tenho essa coisa que vai. E o que acontece? Quando eu cheguei em Urutaí, eu sentia isso, porque meu sonho era ser professor na UFG, que era onde eu estudei. Tanto é que até tentei, não consegui, e também não sou daqueles que fico remoendo, não. Não deu certo, não deu. Vou tentar fazer o melhor aqui. E aí o que eu fiz? Chegando em Urutaí, igual eu falei pra vocês, pensa uma cidade desse tamanho, vem aluno do Brasil inteiro, graças a Deus a gente é muito bem reconhecido como campus, e chegou pra mim aluno de tudo que era jeito. Então já teve casos, e aí eu posso contar um monte de vários alunos, que chegaram, por exemplo, que tinha medo de vaca. O cara começou a trabalhar comigo e ele nunca tinha visto uma vaca. E hoje eu tenho cara, por exemplo, que tá fazendo mestrado na USP, eu tenho gente que tá fazendo mestrado nos Estados Unidos, que esses caras tudo passaram pela minha mão. Só que por que eu falo assim, ó, que eu quase parei de dar aula? A pandemia foi muito ruim pra gente, ela foi ruim pro mundo inteiro. Mas eu acho que ela foi muito ruim, principalmente pra gente da educação. Primeiro que desmotivou muito a gente, a turma hoje é muito mais preguiçosa naquele momento, e a gente tem um gap aí, sabe? A gente tem um delay de mão de obra. Então hoje tá muito mais difícil encontrar essa turma. Mas da pandemia pra trás, a gente tem vários, cara. Vários, assim. De cabeça, assim, eu posso contar uns 10 pra vocês que entraram com uma perspectiva e a gente consegue melhorar eles em função disso, sabe? Uhum. Da educação, da aplicação prática, essa coisa da gente levar pra fazenda.
no IF tem uma característica legal que é assim, a gente dá aula tanto no curso técnico, então a gente forma técnica em agropecuária, como a gente forma, por exemplo, a gente tem até doutorado, né, no IF Goiano. Certo. Eu já tive, por exemplo, aluno que ele não ia ser inserido no mercado porque ele tem alguma deficiência intelectual e tal, e a gente consegue, às vezes, organizar um caminho para esse cara e hoje ele tá na área, entendeu? Tem um aluno, por exemplo, que foi esse caso, era um aluno que ele tinha uma dificuldade intelectual e assim, né, mas queria sair bem. E a gente conseguiu falar, ó, ele não vai ser um cara... E ele gosta muito de leite, ele trabalha com leite. A gente sabe que ele não vai ser um gerente de fazenda. Mas ele vai ser um cara, por exemplo, que se eu treinar ele pra ele ficar muito bom na ordenha, ele vai ser um cara top. Tá hoje, inclusive, numa das melhores fazendas de Goiás lá e é um cara excelente. Então, assim, consegue mudar a vida desse cara orientando ele bem, sabe? E hoje, né, aí assim, desde o ano passado eu tenho os caras da mentoria, né? Que hoje eu tenho cara do Brasil inteiro comigo... Que é gente assim que a gente ontem estava reunido ontem à noite também, que é cara que não tinha controle nenhum da fazenda e hoje já sabe como ele tá. É cara que falou assim, Hugo, ó, eu tô voltando pra fazenda por sua causa, porque a fazenda estava abandonada. Então a gente tem conseguido fazer isso. Isso é uma das coisas que eu ia te perguntar. Quando eu conheci o Hugo pela primeira vez, João, foi aqui em Uberaba, no evento que foi a Expo Genética, que ele tava aqui com uma galera. Ele é de Goiânia, como eu falei pra vocês aí, pessoal. E ele tava com uma turma que não era daqui, a gente foi inclusive lá na casa do Gustavo lá, tomar um Guaraná com gelo e limão, né? Um pão com mortadela e uma tubaína. Isso, uma tubaína. Não, era chique, tinha queijinhos e tal, né? Chegou lá e falou assim, ó, é mansão do homem aqui, ué. Não é não, Gustavo? Mas, aí, ele falou, não, rapaz, eu tô aqui com meus meninos, e o Gustavo até comentou comigo antes, trouxe uma galera, ou seja, o Hugo, ele conquistou o mercado dele muito bem, porque... Até no evento da Porteira de Negócio, que ele vai ser palestrante, veio uma turma de fora só pra assistir a palestra dele, aqui em Uberaba. Bom demais. Então, assim, é muito bacana esse movimento que você tá fazendo, essa mentoria. Isso tá dando super certo, porque tá vindo gente lá de Goiânia mesmo, tem uma galera vindo de Barretos, pra assistir a sua palestra aí sobre nutrição. Isso que eu ia te perguntar, se esses mentorados, porque o que eu entendi? Você ensina o pessoal do mercado a estar no mercado, né? E você também ensina ali o produtor rural a fazer gestão do que ele tem. Exatamente. Então você atua nas duas frentes. É difícil achar uma pessoa assim, né, João? Que atua tanto com o empresário, como o produtor rural, tanto na parte de pecuária e agricultura, quanto o pessoal técnico. Geralmente, ou eu sou o cara que sou mentor do técnico, sou mentor aqui do agrônomo e do veterinário, mas ou eu sou o mentor do dono da fazenda. Exato. Geralmente, você tem um nicho, né? Uma das coisas, eu tô tentando me reorganizar, porque assim, né? Quando tem vezes que eu vou no lugar, o cara fala assim, o que é a sua profissão hoje? Eu falo que a minha profissão hoje eu sou pai. Minha obrigação hoje, eu tenho um moleque de 7 meses, minha obrigação hoje é pai. Minha maior função hoje é fazer um ser humano bom. É isso que eu quero fazer. E tudo que eu faço é pra tentar dar suporte pra ele. Aí minha mulher brinca comigo que assim, não tem aquela mulher do Todo Mundo Odeia o Cris lá? Que a Rochelle. Meu marido tem 2 empregos. Meu marido tem 2 empregos. Minha mulher fala que eu tenho uns 10. Porque assim, eu realmente... sabe como que é, né, João? Eu tento ajudar em muita coisa. Então assim, eu tento dividir a minha coisa assim, ó. Como professor, que é o que eu gosto de fazer, é o que mais me toma tempo. E aí eu tô nesse cara do ensino médio, do superior. E aí, a gente começou a sentir uma demanda de gente de fora. Um exemplo, como é que a gente começou isso? Eu sou um cara que até 2017 nem WhatsApp eu tinha. Então, assim, low profile igual o João. Não gostava. Tanto é que, por exemplo, eu fui pra praia agora. Mais um exemplo aí, viu, João? Mais um exemplo, viu? Igual eu fui pra praia agora, por exemplo, não postei quase nada. E os caras, você tava na praia? Eu falei, não, bicho, eu vou viver minhas coisas aqui. Então, o que eu fiz? De 2017 pra cá, a gente entrou no digital, no Instagram. Começou, qual que era a ideia do Instagram na época? Divulgar o que a gente fazia dentro do grupo. Então, beleza, ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo nessa fazenda que tá dando resultado, pra você poder usar, poder copiar e tal. E o negócio foi tomando uma proporção muito grande. Então, os caras falavam assim pra mim, Hugo, nutrição é difícil demais, cara. Meu professor complica demais. Falei, não é não, vem cá que eu vou te ajudar. E aí comecei. E aí, então, organizamos isso, temos esses alunos e tal. E aí o que pegou? Muitas vezes o cara da fazenda, e aí foi onde eu entrei nesses pecuaristas, o cara quer fazer o negócio dar resultado, só que ele não tem na região dele um bom consultor, ele não confia em ninguém que tá lá, ou ele já tomou muito cano dos caras.
Já tomou muito nas costas. Muito tombo. Que essa turma Exatamente. picareta aí da vida. Tanto é que hoje eu tenho, né, no programa de mentoria, eu tenho gente do Acre, de Rondônia, de Alagoas, do Maranhão, do Rio Grande do Sul e tal. Tá pegando insight aí, né, João? Só ouvindo aqui. Então, o que eu fiz, né, com esses caras? Falei, vem cá. Aí, por exemplo, o cara me ligava, Hugo, eu quero que você venha aqui na fazenda. Falei, onde que é a sua fazenda? Araguatins. Aí eu olhava... Caraguatecetuba. Longe pra caralho. Sabe? Aí, tipo assim... Nome bom, filé, e eu sou um cara... Isso eu tô tentando mudar. Tudo que me aparece pra mim fazer, eu quero fazer porque eu quero tentar ajudar. Aí eu arrumava. Cara, aí eu tinha que pegar avião, aquele negócio, aquela loucura. Eu falei, não dou conta disso aqui. E aí por isso que a pandemia foi muito ruim nesse sentido. E a sua principal função vai deixando de lado, né? Exatamente, porque eu tenho que dar aula, né? Inclusive assim, por que eu posso estar aqui, né? Ainda bem que eu tenho uma equipe dentro do IF que me ajuda bastante nesse sentido, que ele entende que isso aqui é importante para levar o nome do IF. Exatamente. Mas minha principal função é atender os meus alunos lá do IF. Então o que eu fiz? Falei, cara, tem muita coisa que eu consigo fazer à distância, organizando a vida desses caras e ir nessas fazendas de forma esporádica. Porque o que é hoje, né? A pecuária, ela é um negócio que muita gente fala assim, a pecuária é arcaica, a pecuária ainda é uma atividade muito atrasada e tal. Isso era. Porque hoje quem assume as fazendas já vem com uma certa visão. O meu público, por exemplo, tem um público muito interessante que é assim, ó. É o cara que é médico, é a advogada, é a médica que assumiu a fazenda por alguma coisa. Então, se ele assumiu por uma morte fazenda da família, ou porque, né, ganhou uma dinheiro sucessão. E botou, entendeu? E ele não quer simplesmente que o cara vai lá e faz a receita, a formulação. Ele quer entender tudo aquilo. Então, esses caras hoje estão comigo nesse sentido. Então, qual que é a minha ideia com eles? Primeiro, fazer que eles entendam do processo e também livrar dos picaretas. Eu brinquei isso. Meu grande objetivo é acabar com os picaretas da internet e da vida real. Que é aquele cara assim, ó. Agora, por exemplo, né, pegou fogo no mundo aí. Cara, os caras chegam... O Brasil tem chamas. Entendeu? Os caras chegam nas fazendas e aí ele começa a querer vender receita milagrosa, que claro que naquele momento pode ser que resolva, por exemplo, uma ração com 20 quilos de ração por dia, mas ele vai quebrar o cara. E aí o produtor, muitas vezes, ele não tem essa consciência, ele quer só apagar o fogo. Não, meu gado vai morrer de fome. Cara, mas será que não é melhor você vender ele magro nesse momento? Onde por a gente teve essa discussão com o mentorado. Ah, você tá com uma vacada magra que não vale nada. Você vai ficar com ela 18 meses na fazenda? Vende isso, absorve esse prejuízo e vamos pra frente. Então, hoje a gente tem feito isso. E aí esses caras, por exemplo, que vieram há umas 3 semanas atrás, juntei todo mundo. Pra quê? Ó, vocês querem ver o que a gente faz nas fazendas? Vem cá que eu vou mostrar. E tá todo mundo replicando isso no Brasil inteiro. Então a gente tem conseguido entregar um resultado bacana. Deixa eu fazer uma sinergia aqui, que eu acho que é um assunto interessante. Estou com 2 caras nessa mesa aqui, pessoal, que o Hugo, que é de nutrição, na parte de suplementação animal. E eu tô com um cara aqui que ele também desenvolve produto, porque eu sei que você também desenvolve algumas coisas para próprio suplemento, que o próprio Gustavo já me explicou sobre isso aí. Então eu tô com 2 caras que desenvolvem produto para aumento de performance da agricultura e pecuária, aqui nessa mesa, aqui, nesse momento. Sabia disso, João? Sabia disso? Então o que eu queria fazer de sinergia? Eu sei, João, que você desenvolveu uma tecnologia para aumentar a questão da pastagem. Produto, né, para fertilizante, de pastagem, uma coisa que antigamente quase não se falava, né? Sobre fertilizante de pastagem, principalmente para gado semi-confinamento, essas coisas, de piquete e tal. E você tem uma tecnologia dessa e você tem a tecnologia aumento de performance ali na suplementação. Então eu queria que vocês fizessem uma sinergia, você explicasse um pouco dessa tecnologia, ou sei um pouco do que você faz, para a gente encontrar uma sinergia disso aí, para a gente mostrar a importância dessa conexão. Essa conexão, quando eu falo conecta campo, é conectar 2 especialistas numa mesa dessa aqui para demonstrar como tem sinergia para o mesmo propósito. Então fala um pouquinho, João, dessa questão desse produto que você está pondo no mercado aí. Primeira coisa que a gente deve falar aqui, Matheus, é que é o seguinte, né? Hoje nós sabemos aí que 20% do território brasileiro é pastagem degradada. Então isso afeta muito a atividade da pecuária. Nessas andanças minhas aí pelo mundo, né, eu vi várias coisas. Né? Então eu vi, por exemplo, na Colômbia, os caras aplicarem um volume de fertilizante que não se aplica no milho, pra você ter ideia. Né? E assim, algumas regiões aqui do Brasil também já pensando nisso,
Você vai pro norte do país, você vai lá pro Pará, você vê o cara usar um air tractor para pulverizar pastagem. Ou seja, um avião pulverizar pastagem. Aí você vai entendendo, fala, não, tem-se uma necessidade de tecnificar esse negócio, né, de trazer algo a mais. Então, o que a gente faz? A gente pega do que existe, do que não existe, enfim, tenta racionalizar tecnologias que vão potencializar o que já está disponível para o produtor. Tá? Então, pensando nisso, o que a gente fez? A gente pegou, eu já conhecia uma tecnologia que estava em desenvolvimento nos Estados Unidos há mais de 15 anos já. Eu falei, cara, acho que isso aqui faz sentido junto disso aqui, que é o negócio que eu estou trabalhando aqui. Então, a gente juntou, né, as matérias-primas, vamos dizer assim, e a gente desenvolveu um produto, né, que a principal ação dele é acelerar a capacidade de absorção de nitrogênio da planta, uma planta C3, planta C4, enfim, e não só acelerar essa capacidade de absorção, mas criar condições na planta de reserva de nitrogênio em vacúolo celular. Então a planta traz todo esse nitrogênio que ela absorveu para dentro do vacúolo e aí não tem feedback negativo, que a gente vê isso muito em pastagem, né, que é aquele momento assim que a pastagem está tentando se recuperar, passou por um pisoteio, enfim, piqueteado ou não, daí ela tem reserva de nitrogênio em vacúolo celular. Então o crescimento vegetativo vai ser exponencial. Né? Veio um veranico, veio uma situação de estresse, tem nitrogênio em vacúolo, tá bem protegida. Então tudo isso potencializa um procedimento que não era muito usual no Brasil, que é adubar pastagem. Né? Mal se fazia um calcário ali, sei lá, muitos deles nem fazia cerca. Tem gente que questiona. Ainda questiona. E assim, a gente vê essas coisas dar certo fora. Né? Então tem que trazer isso para o mercado. Né? Lógico, a tecnologia não é só para pastagem, não é exclusiva para pastagens, é para milho, é para feijão, enfim. Na Colômbia a gente trabalha com café, com cana, com abacate. No Marrocos eu estou trabalhando com citros, enfim, uma tecnologia que performa na planta, né? E é associada ao fertilizante. Então quando a gente olha para o manejo de pastagem, de novo, esse número que é gigantesco, que é de 20% do território brasileiro, está em pastagem degradada, né? O potencial da agropecuária é enorme com isso. Então as tecnologias que a gente desenvolve aqui pensando em fertilidade do solo e manejo, tem que colaborar, porque o pecuarista é sofrido, a vida dele não é fácil também. A gente vê isso do Brasil aí, pecuarista ter que dormir armado na área porque estão roubando o gado, cara. Né? Aí ele tá fazendo investimento em adubação de pastagem, às vezes até em qualidade melhor de suplementação alimentar. Exatamente, de tudo, é piquetear, é fazer cerca, é irrigar pastagem. A gente já vê de tudo aí, vê até agora pivô com luz ultravioleta para incentivar crescimento à noite, enfim, tem de tudo. Aí o cara tem que conviver porque estão roubando o gado dele. Então tudo isso a gente tem que ajudar o cara, a gente tem que trabalhar para poder potencializar. Até um ponto interessante que eu acho assim, ó. O sonho de todo nutricionista, né? Eu trabalho, minha área é nutrição. Todo mundo gosta mais de confinamento. Sim. Eu sou um cara que eu gosto de pasto. Por quê? E ontem, por exemplo, a gente estava numa discussão dessa com um pecuarista que a gente atende. O gasto de pasto dele é um gasto barato, relativamente barato, só que em compensação ele tem que descontar isso tudo na suplementação. E a gente no Brasil, e aí não é porque eu sou consultor de empresa de nutrição que eu vou ficar aqui empurrando o produto goela abaixo dos clientes. Não, eu acho que assim, ó, a gente foi acostumado no Brasil, eu me considero relativamente novo na pecuária, né? Mas a turma antiga foi acostumada o quê? Corrigir deficiência de pastagem de manejo na boca do animal, com comida. Justo. A partir do momento que milho começou a estourar de preço, farelo de soja começou a estourar de preço, aí os caras viram que ia. Eu, por exemplo, vou colocar um exemplo que eu tento trabalhar isso nos meus clientes e nas fazendas que eu atendo, que é a seguinte. Quais são as fazendas mais problemáticas do Brasil do ponto de vista econômico? São as fazendas que trabalham com cria. Se você pegar o levantamento de todo mundo é essa. As fazendas que mais dão problema financeiro no Brasil são as fazendas de cria. Por quê? Porque o cara enxerga a cria como uma fazenda produtora de bezerro. Na minha opinião, a cria não tem que ser uma atividade produtora de bezerro, ela tem que ser uma atividade produtora de arroba, assim como qualquer outro sistema. E a partir do momento que você produz arroba, você produz arroba de carne, de vaca, e produz arroba de bezerro. E nesse ponto a pastagem é fundamental. Então, assim, a gente tem trabalhado em alguns manejos intensivos, né, com uma pessoa lá em Santa Cruz, que já tem caso de jogar assim. Por exemplo, uma coisa que a gente aprende na faculdade. O teto máximo de nitrogênio é 150 quilos. Quem falou isso? Aquela época era 150. O Corse hoje, por exemplo, tem casos que ele joga 500, porque o crescimento é assim, né? Então, eu acho que a gente entender o que acontece na pastagem nessas condições é muito interessante. A gente vai conseguir resolver muito problema para o produtor.
Porque o que uma planta precisa para crescer, né? Ela precisa de sol, que graças a Deus ainda é de graça, não sei até quando, né? Que eles vão taxar isso. Água que Deus ainda manda pra gente e precisa de solo. Se você nutrir o solo, os outros dois são de graça. Sim. Né? É fácil fazer isso. O que a gente erra muito ponto é nesse, né? Não saber manejar, não saber ajustar. Ou ter aquela ideia que, eu falo assim, ó, a pandemia nesse ponto foi bom porque a gente aprendia na faculdade isso também. Não, o pasto é o alimento mais barato que o animal tem. Quando é muito barato, você não dá valor. 2020, quando o cara teve que pagar 4, 5 mil reais por hectare pra formar pasta, ele falou, o pasto não é tão barato. Então a gente começou a olhar melhor isso, né? Então eu acho que essa história de cultivar pastagem vai muito bem. Eu lembro que uma vez no Instagram, de vez em quando, a gente bota uns haters, né? De vez em quando eu boto umas polêmicas lá pro hater vir. Porque o hater é legal, vem 1 milhão de pessoas. É a objeção, Aquele 1 milhão de pessoas, umas 100 mil vai falar assim, opa, deixa eu ver o que esse cara tá falando. Umas 1000 vão estudar bem e umas 10 vão virar cliente. Eu lembro que uma vez eu levei o termo colheita de pasto, né? Porque a nossa colheitadeira não gasta diesel. Rapaz, teve cara que pulou dessa altura. Colheita de pasto, que bosta é essa? Eu falei, enquanto você não for eficiente em colher pasto, você vai apanhar num negócio absurdo. Quando você não for eficiente em transformar pasto em carne. Exatamente. Então, assim, eu acho muito... Eu tenho trabalhado nesse sentido. Sou contra o confinamento, de jeito nenhum. Mas eu acho que o confinamento ele é uma estratégia, uma fase dentro do sistema, dentro de um manejo. Então, trabalhar com pastagem acho que é fundamental nesse ponto aí, ó, que eu tenho levado. Show de bola. Show de bola, né, moçada? Bacana, né? Engraçado que a minha criação é mais da pecuária, de corte, não tão grande assim, mas meu avô gostava muito, meu pai gosta muito até hoje. Meus amigos também mexem muito mais com isso. E antigamente eu não ouvia falar de jeito nenhum sobre manejo de pastagem. Isso não existia, não, antigamente não. Aí o João veio e me explica, Matheus, é assim, 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 porque o João é um cara também igual você, tecnicamente extraordinário no setor dele, que ele é químico, né? Falei assim, como assim, João? Aí eu fui estudar um pouco sobre isso, aí eu vi algumas coisas sobre semi-confinamento, aí o rapaz explicou, e esse rapaz que também é um produtor rural, que ele ajuda produtores rurais, mas ele é um produtor rural, ele faz isso na fazenda dele. Uma área muito pequena, eu não sei de cor o tamanho dessa área, mas que ele produz lá nessa área pequena, o que eu antigamente, por exemplo, vou chutar um número, ele em 10 alqueiros, ele colocou gado que antigamente colocaria em 50 alqueiros. Por quê? Porque ele fez manejo de pastagem. Sim. Ele fez os piquetes, lá pequenininho, filmou com drone, trem mais bonito, arrumado demais. Piqueteado, irrigado. Aí semi-confinamento aqui, aí de cá tinha os piquetes, aí fala assim, ó, só funciona se você fizer adubação de pastagem, senão não funciona. Aí o Hugo vem me falar que ele é um doutor em nutrição animal, um cara respeitado demais da conta. Ele também fala, negócio, eu aposto em pastagem. Mesmo, é claro que eu tenho certeza absoluta também que a suplementação é fundamental para fazer aquilo que a gente fala muito, João, que é produzir mais com o mesmo. Gente não está falando de redução de dose aqui em momento nenhum, certo, Hugo? Não falamos em momento nenhum que não usa confinamento, não usa suplementação, não falamos isso. A gente está falando de produzir mais com o mesmo, que é o que a gente precisa, né, João? Daqui 10 anos a gente precisa o quê? Dobrar a produção de alimentos. O que o colocou ali é muito visto na pecuária, né? É corrigir a deficiência da pastagem na boca do animal. Cara, isso é custo, né? Isso é mais uma indústria envolvida, é mais um processo envolvido. Não é que não seja necessário, né? Aí, de novo, é sempre naquela história que a gente volta. Você tem que fazer o manejo racional, o uso racional de recursos, usar tudo da maneira correta, né? A obrigação que o nosso país tem, que o Brasil tem, é justamente essa aí, tá? É ser aí a segurança, né, do mundo para não se ter uma pandemia de alimentos. Eu já tô usando até esse termo, né? Assim, o que eu acho, eu acredito muito numa coisa de pecuária que é assim, ó. A nossa base é pasto. A gente vai conseguir botar, a gente gosta muito de copiar o que é de fora, né? Vamos copiar o modelo americano? Copia o que dá para copiar. Sim. Por que a gente não copia, por exemplo, o modelo da Nova Zelândia de pastagem? Só que assim, ó, a gente ainda tá, o nosso nível de pecuária, e eu converso, igual eu falei, eu converso com todo mundo. Todo mundo que vem conversar comigo, eu escuto, eu vou. Tem por exemplo, eu tenho fazendas que a gente atende, que ela tem média anual de 5A por hectare ano. Com confinamento, com estrutura, tudo ajustado e tal.
Só que eu tenho fazendas, por exemplo, que o cara produz 5 arrobas por hectare ano, e essa fazenda, por exemplo, produz às vezes 100 arrobas por hectare ano. Quando o cara ele tá no 5 e o cara tá no 100, ele pensa assim, porra, eu não vou conseguir chegar lá. E a gente, como o ser humano, ele é muito de exemplo, né? A gente vai fazendo as coisas muito por exemplo. A partir do momento que esse cara vê um cara que na mesma situação dele produz 10, ele fala, opa, tô andando muito pra trás. E normalmente quando esse cara vai ver, ele justamente tá errando nesses pontos. Sim. Ele tá errando em pasto, ele tá errando em manejo. Uma coisa, por exemplo, uma vez eu aprendi isso com um pecuarista, com o Lucas, ele fala assim, Hugo, o que a gente sempre fez na pastagem, né? Ou nas lavouras em si. E eu trago isso muito da lavoura. Você joga calcário, aí depois você joga glifosato, depois você joga cloreto de potássio, então, ou seja, você altera todo o pH dali, mata toda a microbiota, mata todos os micro-organismos. Não sei se estou falando besteira, vocês estão na agronomia e tal. Mas os caras hoje têm ido muito pro lado biológico nesse sentido. O rumen, o solo se parece muito com o rumen. Então, a partir do momento que você consegue nutrir bem o solo, você consegue nutrir também bem o animal. Sim. Vou botar um exemplo para vocês. A gente tem lá no suplemento, por exemplo, a turma fala assim, a agricultura avançar é ruim para pecuária. Não, eu acho isso ótimo. Na minha opinião, a agricultura é a atividade mãe do negócio. Inclusive, eu falo isso. Para mim, o melhor modelo de fazenda é o modelo 75-25. 75% da área agrícola, 25% da área pecuária. E na palhada eu rodo todo mundo. Por quê? A partir do momento que eu aprendo com a agricultura e uso esse negócio de sistema, eu consigo ganhar dinheiro nos dois. Sim. Eu tenho, por exemplo, um projeto que eu acompanho em Alagoas, que eu brinco com um cara assim, quando ele me chamou lá, ele falou, pra vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro cara de Alagoas que fez plantio direto. Não existia plantio direto na Alagoas, ele é o primeiro cara que faz lá. E aqui pra gente é muito fácil. 1.800 milímetros de chuva, chove bem distribuído, o cara lá ele produz. Amplitude térmica boa. O cara produz em uma área de 800 hectares, chove 800 milímetros por ano, concentrado em 4 meses, e 80% da chuva está em 2 meses. Quando ele me conheceu, ele falou que ele veio para mim, porque todo consultor que ele levava na fazenda, que ele queria mexer com gado, falava assim, não, eu preciso de pasto verde, eu preciso de pasto para trabalhar. Ele disse que viu um vídeo meu no Instagram, eu fui o único doido que falou que eu não precisava de pasto verde, não, queria o pasto seco. E hoje ficou bom pra eu trabalhar na fazenda, por quê? Ele me aperta na época da lavoura, porque ele planta lavoura pra vender silagem, e na época da seca dele é o melhor pasto pra mim, porque ele libera uma área de palhada gigante. Se não fosse a agricultura, eu tava lascado. Aí nesse ponto a suplementação vai muito bem, mas ela vai no ponto de corrigir o que a palhada não tá entregando. Não é, por exemplo, meu manejo de pasto é muito ruim, eu vou entrar tratando com 30 kg de ração por dia. Não. Eu acredito que o pasto, como um suplemento, é o nome do negócio. O pasto vai entrar com a maior parte e a suplementação vai resolver o resto. Uhum. Show de bola, moçada. Já temos o nome desse podcast aqui, ó. Agricultura bem nutrida, pecuária bem nutrida. Justo. Boa. Certo? Foi o insight que o Hugo já deu pra nós aqui nesse bate-papo aqui. Muito bacana. Inclusive, assim, eu não sei, né, porque como vai ficar gravado amanhã, por exemplo, né, na palestra, eu vou falar bastante sobre isso, de estratégias de suplementação. Não existe receita pronta. Não. Só que muita gente fala assim, eu também aprendi assim, não existe receita de bolo na pecuária. Existe. Só que você tem que saber que bolo que você quer fazer. Muitas vezes o cara só tem laranja e quer fazer o bolo de abacaxi, não. Não tem jeito, né? Você quer o quê? Você tem pasto? Você tem vaca? Pra que serve uma vaca? Então vamos nesse sentido, o que a suplementação vai te ajudar? E a gente vai montando dentro desse negócio. Eu acho que esse é o futuro pra gente conseguir fazer pecuária cada vez mais lucrativa, né? Que é o foco que eu tenho trabalhado. Muito bom. Muito bom. Essa sinergia eu nunca ouvi nessa mesa aqui. Sempre quando a gente fala de pecuária, a gente tá falando só de pecuária, que sempre quando a gente fala de agricultura, Hugo, a gente tá falando só de agricultura. E hoje o bate-papo tá muito legal porque a gente tá falando da sinergia e a importância do que um tem pro outro, né, João? Sim. Dessa ótica do Hugo, eu nunca tinha percebido isso. Não, assim, esse insight que ele falou pra mim agora, que inclusive é minha sugestão pra produção, para o nome do nosso bate-papo aqui, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. E isso vem sendo construído com esses ensinamentos que eu venho aprendendo aqui mesmo nessa mesa aqui. Então a importância, mais uma vez, de um canal de comunicação, né, pra nutrir com as pessoas com conhecimento, né, com conteúdo, Justo. né, João? Mas assim, de novo, né, eu tenho o privilégio de poder visitar alguns países, a companhia sempre nos ajuda muito nisso, né? Tive recentemente na Holanda, então assim, a gente começa a ver algumas coisas que, isso aqui faz sentido lá no nosso país.
E aí aquilo que você colocou é muito assertivo. Mas esse eu já usar só que faz sentido. Né? Beleza, eu tô vendo lá na Holanda um manejo de pastagem, mas você tem que entender que é o seguinte, lá é uma pastagem nativa, né? De extremo potencial energético. O que nós temos aqui? Capim gordura, aquela braquiarinha fininha, só o pau. Então, entendeu? O boi zebu que tá acostumado a comer casca de árvore, pau terra. É muito interessante essa coisa assim, ó, por exemplo. Eu até brinco com a turma, né? A turma da minha mentoria, a primeira turma, eles tinham que renovar agora. Eu falei, ó, vou deixar... E aí, como teve a segunda turma, eu falei, eu vou deixar vocês mais uns tempos sem pagar nada, porque eu acho muito bom essa troca. Por exemplo, e olha pra você ver o tanto que a realidade brasileira ela é tão diferente. Eu tenho o Ricardo, né, que é um pecuarista do Rio Grande do Sul que a gente trabalha. Quando a gente... Agora, a suplementação dele que a gente tá trabalhando, ela é basicamente milho e mineral. Um proteinado, por exemplo, que hoje pra mim custa R$2, o dele custa 80 centavos. Por quê? Porque ele tem um azevém com uma proteína elevadíssima e tal. O que o Ricardo fazia há muito tempo, né? O que eu recomendo? Proteinado e tal. Ia lá e botava, estourava consumo, dava diarreia nos boi, virava aquela anarquia. Não, o cara começa a entender do negócio macro e ele começa a fazer. E eu acho muito bacana isso, que é assim, ó. Nem sempre, quase nunca, na verdade, isso vai acontecer. Você não vai adequar 100% do que uma pessoa faz na sua realidade. Mas se você começar a pegar 10% de cada um aqui, ó, você monta um negócio muito bom. E eu acho que a pecuária tem a gente, outra coisa, eu acho, assim, primeiro, parabenizar vocês também pela ideia do negócio de amanhã, que é a seguinte: pecuarista é um bicho muito desunido. O cara é muito desunido, sabe? Ele não... O vizinho tá fazendo uma coisa, ele não sabe o que o vizinho tá fazendo, ele só é unido pra fazer o que não presta. Pra copiar a fórmula que não sabe como é que é e tal. Mas a gente tem que começar a conversar mais nesse sentido. Justo. Botar esses caras na mesa. O que você fez que deu certo? Mas não, tem hora parece que o cara tá vendo o outro tá fundando lá, ele quer acabar de enterrar o buraco e pronto. Eu acho que assim a gente aprende, né? A gente ganha muito nesse negócio. Hugo, a gente, enfim, trabalha com alguns clientes, né? Hoje a nossa companhia, ela é muito focada no mercado B2B, mas vez ou outra a gente tá na porteira também, né? E eu fico vendo muitas coisas nessa questão de economia circular, né? Então, o que sobra aqui, aproveita aqui, o que sobra dali, aproveita de lá, enfim. Então, tem desde de um fertilizante que é feito com o resíduo de um frigorífico, né? E a gente começa a ver agora também, né, os subprodutos, alguns subprodutos de indústrias, né, sendo utilizados até na nutrição, né? Aí a gente vê bagaço de cana, né, bagaço de cevada, né, o próprio farelo de soja, que é um subproduto, né, os SPC da vida, essas coisas erradas tudo, que, assim, pra quem não entende, na verdade é subproduto de indústria. Não é que o farelo de soja é produzido para nutrição animal, ele é o resíduo que sobrou da extração do óleo, né? Então, assim, a questão de farelo de soja, então tem muita coisa aí que a gente sabe que são subprodutos de processos industriais. Como você vê essa questão dessa utilização desses materiais, olhando para a questão de economia circular, né, e usar disso cada vez mais para produzir mais alimento no campo? Você acha que isso é um caminho correto, é um caminho certo, devemos seguir? Tem alguma atenção a isso, algum cuidado necessário? Assim, ó, só para você ter uma ideia, eu acho que eu sou o único cara no Instagram que bota gado empalhada, assim, ó, que fala, porque o povo gosta de quê? De mostrar pasto alto, eu adoro uma palhada. Quando eu vejo uma palhada sem gado, eu fico agoniado. Boi mascando um pé de milho lá, entendeu? Morto. Porque assim, ó, até os caras da agricultura antigamente ficavam mais bravos comigo, hoje eles estão mais mansos, que era o seguinte. Pisoteando a minha área, porra. O boi vai acabar com... Vai fazer pé de grade, a gente já sabe que isso não existe, né? Se fizer uma coisa bem feita. Existe rolo faca. Aí os caras pegavam e, por exemplo, aí uma vez eu lembro que eu tava numa fazenda lá e filmei e falei assim, aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é como se você alugar a sua casa e deixar ela 6 meses vazia. Que é isso que acontece, na minha opinião, quando você não bota um boi na palhada. Eu trabalho nas fazendas, né, em algumas, com o que a gente chama de 3 ciclos. Eu faço 3 safras na fazenda. Eu faço soja, faço milho, sorgo ou qualquer outra coisa na safrinha, eu ponho boi na terceira. Eu acho que esse é o grande segredo. E só pra você ter assim, ó, de como que eu trabalho... Entendi. O boi você coloca ali na época da seca, depois do milho. Ele é palhado, entendeu? Porque aqui, ó, vamos colocar o que a turma, por exemplo, em Goiás faz. Sei lá, setembro, outubro, só pra comecei a plantar. Ali, só pra engorda ou passar, depende do que você tiver na fazenda. Entendi. Né? A engorda vai muito bem porque normalmente é um animal que você consegue suplementar já tá interminado. Em 6 meses você consegue ali uma renda boa com ele. Você ali, consegue. Né? Às vezes você não consegue abater esse cara, mas você concorda que, por exemplo, era um boi que você ia deixar num pasto lá sofrido. Um outro cenário que eu coloco é seca, assim, né, ó, no caso. O que tá acontecendo em maio? Maio todo mundo tá torrando gado. Porque o cara não tem pasto e tal. Você compra um animal barato,
Você bota ele na sua palhada, que também é barata, que ela tá ali dentro Tá do ali. sistema. Trabalha com uma suplementação estratégica. Se você conseguir matar ele no final da seca, ok, mas é mais difícil, vai ter um gasto maior. Mas eu antecipo as águas. Um boi que eu teria, por exemplo, que eu ia matar ele nesse cenário lá pra maio, no final das águas, agora eu mato De lá, ele em novembro. novembro você já consegue. Entendeu? Com o Aproveita. preço, talvez, da arroba um pouquinho mais Bem elevado. Ou que seja pra você repassar pra um cara terminar, pra um confinamento terminar, enfim. Eu gosto muito da história. Eu Até o repasse já dá um bom, né, João? eu brinco nas aulas, assim, que eu não gosto do termo subproduto. Por quê? Porque aí a gente fica parecendo lixeiro de fábrica. Porque eu adoro um lixo de fábrica. Eu também. Tanto é que meu mestrado, por exemplo, a gente trabalhou com milheto na época. Isso em 2010. Milheto era visto como o quê? O cara plantava o milho Sujeira. só pra deixar lá. Eu falei, bicho. E aí começou uma história em Rio Verde de colher ele porque ele era bom pra galinha e tal. E aí uns clientes que eu atendia na época da agroquímica falaram que usava, mas o boi não comia bem. Falei, deixa eu ver o que esse negócio tem. Tanto é que hoje o milheto é bastante usado, né? Então, eu gosto muito disso. O grande cuidado só que eu acho que a gente tem que ter com esses resíduos de indústria, e aí a gente ainda é muito deficiente nisso, é sempre tentar fazer análise. Por quê? Eu tô, por exemplo, perto de umas indústrias boas, assim, de resíduo de milho de pamonha, de milho doce, resíduo de tomate e tal. Como um subproduto da indústria, normalmente ele vem muito despadronizado. Então eu preciso saber qual que é aquela minha partida, ajustar e fazer. E eu brinco sempre assim, ó. Boi não sabe se ele tá comendo milho ou se ele tá comendo sorgo. Quem tem essa mania é a gente. Sim. Eu consigo enganar ele e fazer ele comer aquilo. O que interessa é o nutriente que tá lá dentro. Então, na minha opinião, é isso que vai acontecer. E é na minha, que eu acho que é a grande vantagem que a gente tem do boi. Não é falando mal da... Já veio alguém de galinha e suína aqui? Ainda não. Mas é boa ideia, né, João? Traz alguém. Mas assim, ó, não é falando mal da turma da ave suíno, mas bota um suíno pra comer bagagem de cana. Não vai pra frente, não. Casquinha de soja. Não vai, o boi não. O boi transforma pedra. Eu falo que mexer com pecuária no centro-oeste, principalmente, é tirar leite de pedra. Carne de pedra. Boi zebu come casca de erva. Come tudo. Rapaz, mas eu já achava que era diferente, você acredita? Eu falei, não, porco é facinho de criar, você pega o resto das comidas, soro e trem. É, hoje, por exemplo, o soro a gente usa até em vaca, né? É mesmo? Sim. Mas assim, ó, a gente tem que entender que... Eu falo assim, ó, porco come qualquer trem. Você já tá Come. falando que vaca já Não, é mas mesmo. eu tô pensando assim, mais o fácil nível de de- tecnificação, né? Entendi. Uma Porque coisa é aquela- comer qualquer trem e ficar 2 anos lá É. dentro da criação pra poder chegar a 60 O quilos. porco isso aí Você é sabe verdade. que Isso aí é verdade. Você sabe que diz que o segredo de você ficar rico ou de você ficar pobre é você ter um porco, 100 quilos de ração. É um porco e 100 quilos de ração. Se você pegar 100 quilos de ração e der 1 quilo pro porco por dia, ele vai ficar 100 dias pra comer aquela ração, você não vai ter um porco gordo nem nada. Você só perdeu tempo. Se você tiver os mesmos 100 quilos de ração e tratar com 3 quilos por dia, em 30 dias você tem um porco gordo, você vende e faz dinheiro com ele. Então a história é essa. Então muitas vezes assim. E até um ponto interessante que... Já vou falar pro meu pai, que tá com uma porca, ela tem 3 anos lá, pelejando pra engordar ela. Vai tá parindo? Não, se não tiver parindo, aí tá errado. Mas aí é sentimento. Já tem nome? Tem nome, Ih, entendeu? então esquece. O dia que ela fugiu é de onde arrumou um desespero, rapaz. Aí falou assim, não, Matheus, eu vou pôr ela pra misturar e fazer trem nela com... Eu falei, então tá bom, então arrocha, porque... É. Não, aí já tem amor. Não, Aí é igual já as tá vacas. dessa largura, moço. Aí é igual as vacas que não parem na fazenda. Aí, o amor não paga a conta, não. É verdade. Tem um amigo meu que ele brinca o seguinte: o pai dele de vez em quando briga com ele porque ele tem uns cavalos lá que ele só dá despesa. Aí eu falo assim, rapaz, você gasta de dinheiro com cacheta, ué. Deixa eu comer os cavalos. Então, se você souber que é um hobby, tá ok. Tá tudo certo, né? Mas agora sim, pensando do ponto de vista pra fazer dinheiro, uma coisa que eu acho que a gente tá mudando é assim, ó. Eu não acredito que a fazenda mais intensiva é a fazenda que dá mais dinheiro, não. A fazenda mais bem organizada é a fazenda que dá mais dinheiro. É Por verdade. quê? O que a gente vê no Brasil, principalmente? Quem são as fazendas que mais quebram? São as fazendas mais intensivas, que é onde o cara bota muito dinheiro. Uhum. Então, nem sempre intensificação significa lucratividade. E nem sempre também volume de área também significa ganhar mais dinheiro também, né, João? Nós já percebeu, já desconstruiu isso aí de várias formas, né? Exatamente. Eu encaro hoje, eu tento encarar, e assim, ó, eu falo sempre isso. Eu não sou dono da razão, eu erro pra caramba, aprendo todo dia e tal. Não tô falando nada que é fácil, não. Nossa, é difícil demais. Pra vocês terem uma... Pecuária é um negócio tão difícil. Ontem a gente tava nessa discussão com a turma lá da mentoria. Um exemplo é o seguinte. Na agricultura, se eu gastar 1 milhão na minha lavoura, eu sei que eu vou tirar ele ou não pra trás daqui uns 3, 4 meses. 6 meses, talvez. Entendeu?
Dependendo de como tiver o mercado. Na pecuária, não. Porque a gente entra numa conta assim, ó, a gente como consultor discute muita coisa nesse sentido. Se eu formar um pasto hoje, se esse pasto durar 5 anos, ele é um custo. Se ele durar 20, ele é outro. E aí depende de um monte de coisa. Aí vem uma bosta e pega fogo. Entendeu? Então, pecuária não é simples. Pecuária é muito, muito complexo. A gente tá conseguindo melhorar muito, ainda bem, né? Mas é uma atividade complexa. Eu sempre falei ontem até pra turma na nossa reunião de novo. Eu nunca vendi a ilusão que trabalhar com pecuária é fácil. Não, é difícil demais. Tem coisa muito mais fácil. Deixa eu te perguntar um negócio em relação àquele negócio lá que me interessou muito do gado na palhada do milho. Como que é feito isso aí? Porque geralmente quando você tem uma agricultura, você não tem cerca, é abertão. Como é que funciona isso aí? Porque eu já ouvi falar, não sei se isso é um mito, inclusive, que se você abrir espaço demais pro gado andar, ele não engorda tanto, ele tem que ficar mais parado, mais quieto. Como que funciona isso na questão da palhada? Aí Exatamente. O cara vai ter que fazer piquete ali, de choque, alguma coisa assim, ou ele vai ficar sorto lá na lavoura de milho? Depende muito do objetivo do que o cara quer fazer. Por exemplo, qual que é a grande limitação das áreas de palhada que eu atendo? Claro que é a área, porque ela é muito grande, mas a grande limitação é a água. Porque o que acontece? Não tem água perto, né? Não tem água perto. Então, por exemplo, se eu tenho um talhão lá de, sei lá, 50 hectares, que o gado só bebe água num ponto, não tem jeito. Eu não vou falar pro cara ficar lá dividindo cerca e montando, porque eu sei que não vai dar resultado. Mas depende muito do objetivo do cara. O que eu toco, geralmente, nas áreas de lavoura de palhada? Eu já consegui, por exemplo, ter ganho de peso de 1,1 kg em palhada. Uma área pequena, com água à vontade e tal. Tem gente, e aí eu não sei, cada ponto vai ter que fazer análise, que, por exemplo, a gente até ia testar um modelo desse numa fazenda em Cristianópolis. Que o cara tem aqueles coxos móveis de água. Que aí ele pode alimentar aquilo no pipa. Mas aí já entra a questão de mão de obra e tal. Sim. Como que eu diesel do pipa, etc. Como eu encaro a palhada? Por exemplo, Hidrolândia, lá onde a gente já tem no suplemento, tem umas áreas que a gente planta rusiziense na palhada. Então bota uma carga altíssima de animal. Eles entram comendo aquilo lá o máximo que eu consigo, né? Porque eu também não vou prejudicar a área de palhada para a lavoura. E aí depois eu troco isso de pasto. Ah, Hugo, mas como é que eu vou fazer cerca? Como é que eu vou fazer isso? Mete choque. Pronto. A pecuária evoluiu demais nesse sentido. Hoje eu tenho cerca. Ah, Hugo, mas não tem energia. Bota placa solar. Ah, Hugo, o bebedouro é difícil. Bota placa solar pra tocar o bebedouro. Não, de novo, não tô falando que é fácil. Mas aí uma coisa legal é assim, ó. Aí o produtor rural geralmente vai perguntar: e as contas? Como é que Exatamente. vai ser? Vai fazer. Tem que fazer conta. Você tem que fazer conta. Esse choque vai valer a pena eu colocar e tirar daqui 6 meses pra pôr lavoura e trem. Aí é a hora de fazer conta. Exatamente, né? Tem que fazer conta nesse sentido. E assim, ó, disse que a melhor fase de um projeto não dar certo é no papel. A melhor hora de você descobrir que um projeto é inviável é no planejamento. Então pode ser que realmente tenha área que não é inviável. Mas vamos botar um exemplo, que é uma conta que se for lá na Serrinha, por exemplo, tem córrego passando pra toda a banda ali. Não sei se pode, né? Aproveitar a água do córrego pra fazer esse tipo de movimento com o gado aí. Não sei como é que é. Só ajustar a situação. De maneira dá pra fazer. Mas o que eu falo é assim, ó. Minha área de palhada é grande demais. Meu talhão é gigante. Meu talhão é muito grande. 2.000 hectares, meu talhão. Lá, entendeu? Vamos pôr 2.000 hectares. Cara, deixa. Você não queria criar isso na larga, na solta, lá na seca? Deixa lá. Só que é uma pastagem agora, uma palhada boa, uma pastagem como se fosse boa. Se você conseguir produzir uma arroba por hectare nesse período, cara, você tá bem demais. Entendeu? É um dinheiro que teria parado. Exatamente. Então, na minha opinião, assim, é claro, de novo, cada projeto tem que ser avaliado como um projeto separado. Mas, a partir do momento que você tem uma área parada, que você não tá utilizando, que você consegue intensificar, ela vai. Então, acho que vai muito bem. Sim. Os caras criam prato no arroz, por que não pode criar boi na palhada, né? Exatamente. A gente usa muito. Por exemplo, vou colocar que a gente já mudou isso na cabeça do Carlos. Ô, Hugo, só um minutinho. Aqui na região, não acredito como são nas demais regiões, tem muito se fala sobre, como você falou, palhada. Geralmente o pessoal usa muito produto à base de ureia nessa época. E acaba que tem a questão da disponibilidade de água. Eu queria perguntar o seguinte: o coxo de água próximo aonde está ali o suplemento disponível, a questão de água com ureia, já ocorreu vários casos de intoxicação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ô moçada, quem escutou isso é a voz do Gustavo, da Agropec aqui de Uberaba. Ele que também é pecuarista, produtor rural. Parceiro da Suplemento aí, parceiro do Hugo, parceiro do Conecta Campo.
Essa pergunta é muito interessante, Hugo. Boa. Responde ela pra nós. O que acontece? A turma tem muito medo de ureia, né? Mito, né? Eu sou um dos caras, por exemplo, que adora ureia. Eu acho bom. Tem vaca minha agora, por exemplo, que tá comendo sal com 30% de ureia, tá comendo quase 1 quilo por dia lá. Queimou. Arriscado, mas vai, dependendo da situação. Mas o que acontece? Qual que é o grande problema da ureia? A ureia em si, o grande problema de intoxicação da ureia é quando ela vira amônia. Então a ureia em contato com a água, ela vai virar amônia e vai acabar intoxicando o animal. E isso veio, por exemplo, dos livros antigos e tal, falava que o coxo tinha que ser pelo menos 150 metros e tal. A gente recomenda isso, mas o que vai acontecer? Na hora que a ureia, que o animal come a ureia, o rumen em si já é um ambiente que tem muita água. Então na hora que ela cair, ela já vai virar amônia e já vai acontecer isso. Mas na teoria, o que pode acontecer? Se eu tenho um coxo do lado, o que o cara vai fazer? Come um pouquinho de ureia, bebe água. Come um pouquinho de ureia, bebe água. Esse cara aumenta a chance de intoxicação. Então por isso que a gente recomenda que ele fique realmente mais longe. Mas não é nem tanto só pela questão da ureia. Às vezes é por questão de consumo. Se você bota coxo muito perto da aguada, esse animal acaba fazendo malhador ali, acaba com a sua pastagem. Então são essas condições. Mas de novo, o problema não é a ureia. O problema é o manejo. Então se você conseguir ajustar isso bem, não tem problema. Porque teoricamente, vamos pensar assim, ó, anatomicamente falando. O rumen do animal, o estômago do animal, cabe em 200 litros. Lá tem 100 litros de água. Então, se ele comer muita ureia, aquilo já vai virar amônia. Então, não é porque ele comeu a ureia e a ureia estava perto do coxo. Não. Normalmente o que vai acontecer é isso. Mas, teoricamente, pode acontecer. O cara come um pouquinho, bebe água. Come um pouquinho, bebe água. Ele vai aumentar o consumo e aí ele acaba sendo intoxicado. Show de bola. Moçada, a gente já tá indo pro finalzinho aqui do nosso bate-papo, que tá top demais. Esse aqui, inclusive, foi, na minha opinião, um dos tecnicamente mais fácil de entendimento para mim, que não sou tão expert nem em pecuária nem em agricultura. Fez muito sentido para mim várias coisas que foi dito aqui, desde a minha criação na roça, né, que era mais puxado pro lado do gado de corte. Cara, fez muito sentido várias coisas aqui, quebra vários paradigmas na consciência da gente, na questão de manejo. Eu venho percebendo nesses bate-papos que a maior parte é a falta de conhecimento na questão do manejo, porque se você tiver conhecimento, você faz um bom manejo e aquela produção que você acha que ele não desenvolve muita coisa para você na questão financeira, na verdade é porque você não tem conhecimento suficiente para entregar um manejo que aquela pequena produção entrega muito. Porque o Gustavo mesmo, que é meu amigo de infância, que é produtor rural, que fez essa pergunta, inclusive, ele, a turma nossa toda ali, são fazendas relativamente pequenas, beira de córrego e de linha de ferro, né? Então tem uma área menorzinha. Não é uma área que, por exemplo, igual no Mato Grosso, que o cara pequeno tem 5.000 hectares, né, João? Então aqui é menor. Pecuária, querendo ou não, acaba sendo um pouco menor realmente as áreas. Então isso é muito bacana para mim. Essa quebra de paradigmas, mais uma vez, agradeço a Fertiminas por apoiar esse canal, porque o maior aluno desse canal sou eu. Bom, ficamos felizes. Muito bom, muito bom. Hugo, geralmente a última pergunta que a gente faz. Muito obrigado, viu, cara? Inclusive pelo seu conhecimento técnico aí, agregou demais da conta. Se precisarem, é só chamar aqui. Fiquei muito satisfeito. Manda a localização em 3 horas, eu tô aí, né? Juro, tá aí, rapidinho chega. Pois é. Geralmente a última pergunta que a gente faz em relação à mensagem. Se você quisesse ter feito alguma mensagem, falado alguma coisa aqui que você não teve a oportunidade de falar até agora, que seja para os seus mentorados, que seja para os seus clientes produtores rurais, que seja para os seus clientes da agropecuária, né, ou das revendas, né, ou seja para o mundo, ou que seja para a humanidade, qual seria essa mensagem que você deixaria? Tá. Eu tenho até no meu Instagram eu coloco bastante, né, que eu falo o seguinte, que pecuária não é uma atividade para amador. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar, sabe? E quando eu falo isso, muita gente no primeiro momento ele arrepia, fala, então como assim? Não. Eu quero que você leve isso pro coração e pense assim, tá, aí ou você se profissionaliza ou você procura alguém para te ajudar. Então acho que esse é o grande segredo, sabe? Você colocou um exemplo assim, mas as fazendas são pequenas e tal. Ser pequeno, meu pai falava assim, que ser pobre não é desculpa para ser sujo. Uhum. Sim. Ser pequeno não significa que você vai ser ineficiente. Exatamente. É claro que você vai ganhar menos dinheiro que um cara grande. Claro, isso acontece em qualquer setor. Normal. Um dono de uma mercearia, ele vai ganhar menos dinheiro do que um hipermercado. Exatamente. É claro que isso vai acontecer. Agora, ser eficiente ou não depende de tamanho. Então, eu tenho pecuaristas que eu atendo que tem 50 hectares e tem fazenda que tem 10 mil hectares. Não significa que o de 10 mil é melhor. Ele tende a ganhar mais porque ele tem mais escala. Escala. Então, fiquem com isso. Acho que pecuária não é para amador. Ou você se profissionaliza,
ou busca gente para te ajudar. Tem muita coisa boa no mercado, tem muita coisa ruim também. Mas começa a filtrar isso e eu acho que a gente consegue Tá mais fácil de descobrir melhor. também quem é bom, quem é ruim, né? Porque o mentiroso não consegue mentir por muito tempo. Ele não fica muito tempo assim, ó. Eu até brinco. Quando eu montei a mentoria, o primeiro curso que eu entreguei na internet era um curso que ensinava pecuarista sobre nutrição. Teve um cara, eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não gosto de ser antiético. Mas ele veio puto comigo, vendedor, sabe? Certo. Não tô falando mal de vendedor, inclusive eu acho que todo mundo vende, né? Eu também não deixo de vender. Ele, como assim? Você tá ensinando pecuarista sobre nutrição? Eu falei, tô, cara. Sabe por que eu tô ensinando? Pra o dia que você chegar lá nele, por exemplo, e recomendar um sal com 30% de ureia, ele ter pelo menos a capacidade de discutir com você. E a gente melhorou muito isso, sabe, no cenário. Então, aprendam. Você não precisa, de novo, você não precisa ser o melhor dono de fazenda. Você não tem que ser o cara top que monta no cavalo, que sabe tudo. Não, você precisa saber organizar aquele negócio. Se você for um bom gestor, você vai ser uma boa pecuarista. Muito bom. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Você que está com a gente até agora aqui no nosso episódio. Por favor, siga o Conecta Campo nas redes sociais. Siga o Matheus. Siga o João do Aditivo, que agora ele não é mais o Profile. Ensinamos para ele que o conhecimento dele tem que chegar para as pessoas e a maneira mais fácil de fazer isso é através das redes sociais. Então a gente conseguiu entregar isso para o João. Segue o Instagram da First Minas, nosso maior parceiro aqui do canal. E por favor, segue o Hugo Peron. Ele entrega conteúdos todos os dias lá através das caixinhas. E por favor também segue a Agropec, Agropecuária, aqui de Uberaba, que foi o canal que conectou vocês ao Hugo Peron aqui no podcast. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, turma.